minutos eu prometi, disse que teria entrevista na volta do intervalo e já estamos aqui na bancada com Antônio Amorim, ele que é um especialista na área de comunicação, de desenvolvimento humano. Vamos falar, você que está aí agora, neste momento, tem várias nomenclaturas, né? Disponível para o mercado, você que está, por vezes, insatisfeito com a atividade que exerce ou com o local onde exerce a sua atividade laboral, né? Onde trabalha atualmente. Você que está buscando novas perspectivas para a vida, vamos bater esse papo agora. Primeiro, desejando uma ótima tarde para Antônio Amorim e já perguntar de cara, o que a gente diria para esse público que eu acabei de descrever agora? Essa turma que tem a turma do neném, né? Nem uma coisa nem outra, mas principalmente as pessoas que estão buscando outras perspectivas para a vida. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu acho que eu começaria com uma pergunta. Quem é você? Porque eu acho que tudo parte disso, né? Do quem sou eu. E quando eu digo isso, eu lembro de uma provocação que eu fiz uma palestra uma certa feita, em que eu perguntei para um dos participantes qual que é a matéria que você era bom na faculdade. E ele me disse, eu era bom em português. Olha. E você fez reforço em alguma matéria? Ele disse, sim, fiz reforço em matemática. E qual é a sua profissão hoje? Ele disse, jornalista. Então eu perguntei para ele, poxa, mas você já queria ser jornalista? Ele disse sim. E por que foi fazer reforço em matemática ao invés de fazer reforço em português, para você se tornar melhor profissional? Então isso remonta ao que eu acho que é a origem de muitos dos nossos problemas e desses que você trouxe com a sua provocação, que é o nosso modelo educacional. Então eu acho que passa pelo modelo educacional e pela dificuldade absoluta de identificar quais são os talentos. Que talentos tem aqui? Quais são os seus talentos? E aí eu fecho com isso. Aí eu costumo perguntar isso. O que é que brilhava o seu olho na infância? Faça um pouco essa volta. E talvez por aí passe um pouco dessas respostas. Aqui tem um menino do jornal que viveu bem isso. Agora, Amorim, quando a gente pensa em desenvolvimento profissional, qual é o erro mais comum que você consegue identificar naquelas pessoas que querem um crescimento, que querem atingir uma excelência, mas tem algumas travas que você acha que dá para apertar determinados parafusos para poder avançar? Sim, então essa é uma questão interessante, porque uma das coisas que eu aprendi é que existe uma coisa chamada defeito da qualidade. O que é o defeito da qualidade? O defeito da qualidade é quando você consegue fazer muitas coisas. Tem pessoas que são focadas, que tem aquilo, já nasceu com aquela... Uhum. Uma vez eu estava em Recife fazendo uma palestra, né, para um grupo de alunos de uma faculdade, e eu perguntei para um aluno, eu perguntei assim, o que você faria se dinheiro não existisse? Essa é uma pergunta também muito poderosa, né? Muito. Muito. Então, tinha alunos que diziam assim, eu não sei. O outro dizia assim, eu estou em dúvida. Mas teve um que me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele falou assim, eu quero fazer medicina. Eu falei, mas se dinheiro não existisse? Ele disse sim. Eu falei, mas por quê? Ele disse, porque eu quero trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Olha, uma criança com 17 anos. Então, aí... Essa é uma questão. Quando isso já vem muito forte, é mais fácil. Agora, e quando o cara joga em muitas posições? Trazendo para a metáfora do futebol. Joga em qual posição? Aí começa, você joga em uma, joga em outra, e de repente não desenvolve, não cresce em nenhuma. Por quê? Porque tem possibilidade de fazer muitas coisas. Então, aí eu acho que merece um trabalho realmente de mentoria, de identificar por onde é que você vai melhor por conta dessas travas. Para você que sintonizou o rádio agora, são 2 horas e 45 minutos. A gente está conversando com Antônio Amorim, especialista em comunicação corporativa, em desenvolvimento de pessoas. Você é o criador do método 4C4 ou 4C4? Porque o pessoal hoje em dia vende em inglês, né? Estou curioso para entender esse método. Pois é, trabalha 4 pilares: consciência, competências, comunicação e caminhos. Destrincha para a gente, sem entregar o ouro de vez, afinal de contas é seu ganha-pão, mas destrincha para a gente assim, um pouco mais sobre essa metodologia, de que forma, na prática, ela pode ser fundamental para o desenvolvimento de quem nos ouve. Olha, eu posso dizer isso a você assim, eu tenho percebido que quando você vê um psicólogo, muitas vezes ele fez psicologia para se trabalhar, não é? Bem observado. Trabalhar. Uhum. Então, por exemplo, por que eu desenvolvi essa metodologia? Porque eu lá atrás, quando eu fiz a minha escolha profissional, eu acabei me formando em economia, trabalhei na área financeira durante 14 anos no polo petroquímico. Depois eu fui para a área de recursos humanos, desenvolvimento humano.
e aí me associei a uma consultoria de São Paulo e tal. Mas eu criei a metodologia porque eu não queria que isso acontecesse com outras pessoas dessa forma, que ajudasse as pessoas a se identificar. Então, por que o método começa com consciência, os 4 passos? Porque é aquele ponto do quem sou eu. Então, eu reconhecer quais são as minhas forças, quais são os meus talentos, mas eu identificar, e não há um instrumento que vai me dizer faça matemática, faça engenharia, faça direito, faça o que for, até porque nós estamos vivendo um mundo extremamente disruptivo. Né? O momento é extremamente disruptivo para as carreiras, para as escolhas. Então, quando eu pensei no método, eu pensei assim, e essa história é bem interessante. Um dia eu desenhei um papel assim, C4C, consciência, competências, comunicação e caminhos. Eu estava conversando com um amigo que estava trabalhando no meu site, que eu já trabalhava com a área de desenvolvimento humano, negociação, que é uma área que eu trabalho bastante. E ele disse assim, não, esqueça tudo e o seu trabalho é esse aqui. Aí eu fui escrever. Aí eu tinha um escritório, vendi o escritório, fiquei trabalhando em casa e levei um tempo criando essa metodologia. Ela se baseia nesses 4 tópicos, mas ela tem em cada um deles conteúdos, tanto vivenciais meu como de teorias, e a cada final de cada etapa dessa, você responde 20 questões sobre você, ligadas a cada um desses temas. Então, eu chamo do método 4C4 construindo caminhos. Mas a metodologia do 4C4, ela é baseada em ampliar os horizontes, a busca do ampliar os horizontes. E aí eu migrei para algo que, eu diria assim, hoje é o guarda-chuva do método, que é uma escola disruptiva e integrativa ampliando horizontes. Agora, Amorim, a pessoa conseguiu uma vaga no mercado, conseguiu se inserir, começou ali no cargo primeiro, o cargo de piso, foi crescendo, virou chefe. Muitos não gostam desse título de chefe, gostam do título de líder. Mas há uma diferença em quem é chefe e quem é líder, e muitas vezes pessoas não são preparadas ao longo do percurso para assumir um cargo de liderança. E às vezes, quando assume esse cargo, frustra a equipe ou fica frustrada, porque não houve nenhum tipo de preparação. Isso acontece em diversas áreas. Né? Como a pessoa... Primeiro, na sua opinião, essa definição de chefe e líder, e qual seria a característica primais para a pessoa ser um bom líder? Perfeito. Essa questão é interessante. Quando eu saí do polo petroquímico, que eu fui para a área de consultoria, isso faz 25 anos, eu escrevi um artigo que, na época, eu me lembro que deu assim, um boom muito grande de não tinha as redes sociais na época, chamado Bons Técnicos Serão Bons Líderes? Uma pergunta. E não necessariamente. Porque muitas vezes as empresas fazem isso reiteradamente. Ela promove um bom técnico, porque considera que ele desenvolveu um bom trabalho como técnico, e ela acaba perdendo o técnico, porque ela vai perder o líder também, e ele não volta para ser o técnico. Porque as competências necessárias para você ser um líder são diferentes de você ser um chefe. O líder tem que inspirar mais do que o processo que é o de comando. O líder inspira muito mais. E na questão específica, como eu disse, dos bons técnicos, é porque essa é uma questão que muitas vezes o profissional vai porque vai estar sendo promovido, mas no dia seguinte ele se arrepende daquela promoção. Por quê? Porque são exigidas determinadas competências que ou se treina e se prepara o profissional para fazer isso, ou acaba perdendo os dois. A empresa perde, o profissional também perde. Tá aí. Quem deseja conhecer mais sobre a Escola Disruptiva, o trabalho, né, de Antônio Amorim, onde é que te encontra nas redes sociais, na internet? Então, no meu site é antonioamorim.com.br, no Instagram, @antonioamorim.consultoria. Então, antonioamorim.com.br, Amorim com M no final, tá, Isso. gente? Ou antonioamorim.consultoria.
o arroba na frente aí no Instagram. É um prazer recebê-lo aqui. A gente espera que os microfones estejam à disposição, novos projetos, novas ações. A gente está aqui para bater. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui. Já estive aqui algumas vezes, né? Gosto muito da proposta de vocês e a Band tem uma credibilidade em tudo que faz, né? Chegar essa época de política, por exemplo, eu acho que é a referência que todos podemos acreditar pela isenção e pela qualidade dos profissionais que vocês trazem. Então, parabéns aí, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Amorim. Olha...